aqui mais um vídeo pra vocês. Acho que o penúltimo, né, do ano. Gente, fim de ano. Passou assim, ó. Passou rápido, né, Lid? Passou. Estamos aqui com pessoas extraordinárias. Olha, pra fechar com chave de ouro, não é não? Tem que ser assim, né? Pra Tem que fechar, ser, né? tem que ser com pessoas... Não que os outros não tenham sido. Óbvio, Óbvio né? que não. Todos são especiais, Sim. né? Mas esses moram nos nossos corações, né? Se não morar no teu, então... Caiu. Gente, tem que morar, né? Aí eu Mas antes disso, o que tem que morar no nosso coração é esse vídeo, né? Não? Esse vídeo, se você Fala tá pra gostando desse vídeo, eu peço pra você dar uma curtida aí, gente. Vamos curtir um pouquinho. Ativa esse sininho em nome de Jesus, Em né? nome Não? de Jesus. Isso aí. Lembrando, o QR Code aqui do nosso Instagram vai estar aí por Exatamente. aí. Só você escanear e já vai direto para o nosso Instagram para você seguir a gente, né? Para ficar por dentro das novidades. Estamos todos os dias postando devocionais. Sim, então e você já dicas, fica por né, dentro. também. De quem tudo tá isso. vindo, né? Então é isso aí, gente. Esperamos Isso vocês aí. por lá também. Agora, vamos anunciar essa galera? Vamos. De peso? Vamos? Vambora? Vambora! Gente, tá aqui conosco hoje, né? O pastor Roberto, que eu chamo de meu pai. E E pastor Cláudio. seja bem-vindo, pastor Cláudio, pastor Roberto, né? Amém. É um prazer recebê-los aqui. É um prazer imenso. Olha, é uma É. responsabilidade. Aí o que acontece? O pastor Roberto, né, já teve no outro com a gente, né, pai? No outro Gospel Talk, naquele formato antigo, mas a Lídia ainda não estava com a gente, né? Eu não sei se a galera lembra aí de algumas histórias, mas a gente vai estar relembrando hoje novamente, né? Bom, porque é bom, né, gente? Relembrar e viver. É verdade. É viver. Então é isso aí, gente. E a gente já vai começar com umas perguntas bem legais aqui. Pastor Cláudio, todo mundo conhece vocês como os pastores, né, da cidade, todo mundo vê lá o pastor, às vezes nem fala o nome, né, pastor? Fala o pastor, É só pastor. Vida, é só pastor daqui e dali, mas quem é o Cláudio? Eu sou o pastor Cláudio Sina, esposo da pastora Sinara, pai da Débora e da Larissa, que estão nos Estados Unidos. E sou tranquilão, eu sou tranquilo na rua, todo lugar. Quem é o pastor Roberto? O Roberto, no caso, né? Vamos tirar o Em título aí. primeiro lugar, obrigado pelo convite que vocês nos fizeram, né? É um prazer, uma honra estarmos aqui nesse podcast com vocês, com essa grande audiência, e se Deus quiser vai crescer mais. Compartilha aí, já estou fazendo Aí, né? aprendeu Eu sou o Roberto Pereira, um pastor há 40 anos da Igreja Presbiteriana em Teresópolis, mas da Presbiteriana do Brasil, né? E nós vim aqui para Teresópolis ficar um ano e Deus permitiu que ficássemos até hoje, que abrimos um trabalho, frente de trabalhos aqui em Teresópolis. Hoje tem algumas igrejas, mas Deus tem sido bondoso para conosco. E nós estamos aqui nesse ministério, já trabalhei em vários lugares aqui no Detran também, né? Mas, de um modo em geral, eu pastoreio ainda a Igreja Presbiteriana. Apesar de aposentado, eu não sou ainda jubilado. Então, hoje eu sou presidente do nosso presbitério, que é o Presbitério Serrano, que engloba Teresópolis e Magé e Petrópolis, né? Então, Depois aí. ele vai explicar melhor. Já que ele explicou, né? Eu cheguei aqui em 1990, né? Sim. Fundei uma igreja aqui, fiquei 22 anos nessa igreja. Agora, temos a nossa própria igreja, o Ministério da Fé, 14 anos do Ministério da Fé aqui em Teresópolis, né? Então, cheguei em Teresópolis em 1990, né? Tem em outros lugares, pastor? Agora, o Ministério da Fé não. Na outra eu tive, né? Em alguns lugares. Nessa, o Ministério da Fé agora, só em Teresópolis. Entendi. Vai fazer 14 anos o Ministério da 14 Fé. anos. Isso. E assim, já que a gente está falando, né, de ministério e tudo, como que vocês fazem para conciliar assim, a família, ministério, né? Meu pai falou que trabalhou, né, no Detran também. É porque não deve ser muito fácil, né? Não é fácil. Conciliar. Eu trabalhei no Detran com ele. Trabalhou. Gente, olha isso. Olha, que esqueci. conexão. Esqueci desse detalhe. Legal, gente. Já conhecem Muito há bastante tempo. E a gente vai chegar nisso também, Vamos chegar né? nessa parte. Mas assim, sobre isso de trabalhar fora, sendo pastor, isso é certo, é errado? Porque muita gente às vezes fala,
pastor não tem que trabalhar fora, o pastor tem que trabalhar fora e tudo mais. E Ou como o contrário, né? é o Você sempre- contrário, realmente. Você sempre fala, se não trabalha, poxa, é só pastor, né? E só fica lá na igreja, só fica, né? Enfim, só fica pregando. Ah, se não é. É sempre assim, né, Sempre tem gente? alguma coisa pra... Mas como que faz pra conciliar isso aí? É isso que também? você falou. Se você olhar o que os outros querem ou falam, você vai ver de tudo. Por exemplo, cansei de ouvir, nós ouvimos no Detran lá, o cara falou, isso aqui é pastor. Trabalha, porque ele acha que o pastor, trabalhando fora, ele dá exemplo porque não tira a lã da ovelha. O sentido deles é mais pejorativo Tá. do que elogio. Por outro lado, a igreja não gosta, de um modo geral, que os pastores trabalhem fora. Socorro, Então verdade. tem os dois lados, você apanha de qualquer lado que você quiser, você apanha. Se for só pastor, vai dizer que você é um vagabundo, né? Essa é a verdade. Socorro. E se você trabalha fora, aí a igreja é que te chama de mercenário. A Então, igreja viver pra- quer viver dos dois lados. Como é que nós... Então, Continua. então a gente, por exemplo, no caso nós dois, que tanto somos pastores de igreja, maior tempo foi na igreja, mas trabalhamos fora quando necessário. E isso não nos desmerece nem de um lado nem de outro. Não diminui né? nem um pouco o outra ministério de coisa. vocês. Eu vejo pelo o que o Roberto falou, a gente tem que analisar o que Jesus viveu. Chamaram Jesus de Beelzebub, de beberrão, maioral dos demônios. Ele andou com traidor. O que não vão falar de nós? É verdade. Pastor, Sim. a verdade só serve para abençoar as pessoas. Né, Roberto? Isso. Abençoar, abençoar, abençoar. Se um dia você não abençoar, eles vão tacar o pau em você, tacar o pau na sua família. Mas a gente olha por outro lado que tem pessoas boas também, pessoas que Sim, é verdadeiramente sabem conciliar as coisas. E para a gente conciliar, a gente sabe conciliar tanto o trabalho de fora como o trabalho da igreja. Uhum. Como o pastor Roberto falou, tem gente que acha que o pastor sendo integral, ele é vagabundo. E não é vagabundo porque o obreiro é digno do seu salário, diz a palavra. E trabalha muito mais ainda. É o que eu ontem ministrei na igreja. Enquanto pessoas estão dormindo, a gente está de joelho de madrugada orando. Orando por cada ovelha, orando por cada pessoa, orando por todos os familiares. E ainda por cima vamos dar conta de tudo diante de Deus. Porque a igreja não é nossa, é do Senhor. É verdade. Então a gente tem um zelo, por isso que Davi falou, o zelo da tua casa me consome. E para nós trabalhando no Detran, não tinha problema nenhum. Se você trabalhar fora, vão falar, como tu falou, meu. Se você ficar integral, vão falar. O melhor nosso alvo é Cristo e amar a igreja. Mas tá, qual é o segredo para vocês conciliarem isso tudo e ainda cuidar da família? Gente, O pelo amor de segredo, Deus. vou te dizer, o segredo, ontem eu falei isso. Infelizmente tem amigos nossos que estão se suicidando. Sim, então, exatamente, né? Eu louvo a Deus porque nós estamos até hoje de pé. Porque Deus nos deu uma capacidade de buscar a Ele, de ter comunhão com Ele, com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, que isso tem blindado a nossa vida. Tem blindado a nossa vida pastoral e a gente vai conciliar família e igreja. A minha mulher é completamente envolvida comigo, a pastora Sinara, e a gente está ligado um com o outro. Então a gente vai Isso conciliar. ajuda, né? Isso ajuda. Muito. Vai conciliar família. Não tem como ter igreja sem família. A igreja verdadeiramente é a família primeiro. É a nossa família. Tá. E aí chega. Se a família está boa, a igreja vai estar bem. É verdade. Você está entendendo? E a gente vai conciliando. Mas o mais importante, eu vejo que o pastor Roberto, para mim, ele é um mentor. Eu amo esse homem como se fosse um pai para mim. Tá. Tem um exemplo na vida dele. E a gente aprendeu a conciliar a unção de Deus na nossa vida. E a gente vai amar a igreja. Se for olhar para as pessoas que falam mal de nós, dentro e fora, Sempre a gente vamos ter. vai ter, a gente vai infartar, vai morrer. É E não verdade. é isso que Deus quer para nós. É verdade. Sabe por quê? Porque acima de tudo, tem pessoas que precisam das nossas orações e do nosso amor. Por isso que nós aprendemos a E conciliar. as pessoas falam que não conhecem, por exemplo, a Bíblia. O que nós fazemos para conciliar? E o Cláudio foi no ponto neurálgico. Por exemplo, é a graça de Deus. Isso aí. Nós não somos capazes de dar conta. Nós contamos com essa graça que reveste a gente, dá unção, dá poder. Eu, por exemplo, cheguei a pastorear 3 igrejas, aqui em Mauá, Piabetá. Mesmo sendo só daqui, eu auxiliava. Igrejas não ganhavam um centavo dessas igrejas. Né? Então, nós temos essas dificuldades, Deus vai nos dando graça. E uma outra coisa que o Cláudio colocou, e eu coloco também, eu tive a benção, o privilégio de ter uma esposa envolvida comigo.
Entendeu? A Selma sempre foi envolvida. Hoje a pessoa de 63 anos está mais cansada, tem problemas de saúde, mas nós nos casamos, ela tinha 17, 18 anos, eu já fui pro seminário, Nossa. levando ela a Gente, tiracolo. dica, tá? Tem que andar junto, né? Não, junto é junto. Junto é junto. Junto é Junto é junto, é acabou. Então, é uma pessoa que esteve ao meu lado, me ajudou muito na igreja. Então, e é a graça de Deus sobre a nossa família. Hoje, né, tem a Bênção, tem meus filhos, que é a Laís, né, trabalhou em missões, tem o meu filho que é pastor, e hoje a gente vai vendo que é a graça de Deus, porque a barra é pesada. E outras coisas que ninguém sabe. Por exemplo, o Detran, ele sabe. Deus me colocou lá, que trabalhei com um dos melhores chefes do Detran, que é o Costa Velho, cara que eu tenho um carinho especial, foi um amigão, aquele cara que põe a cara na reta por você. Então, eu não entendia nada disso. Minha coisa, eu era um teólogo, era contador, era outra área, né? Trabalhei em contabilidade, trabalhei em escritório, várias coisas que eu trabalhei, mas não naquela área. E ali desempenhamos tão bem, demos emprego para muita gente, porque o Detran precisava de gente, a gente indicava quem? Pastores, amigos que a gente tinha para lá. Segunda coisa que ninguém sabe, mas Deus sabe, parte do meu salário era para os outros, não era para mim. Né? Que não era tanto assim também, não. Tanto é que o dia que eu saí de lá, claro, sabe disso, eu fechei o celular, desliguei, mandei um ofício e tal, virei as costas e vim embora, nunca mais voltei. O dele já era bom, o meu salário era menor. Eu já pedia para sair, ele não deixava. Então a gente vai ver. Mas é assim. Então, assim, a gente não vive só para a gente. Mas as pessoas não sabem. Elas querem falar. Ou falar mal de um lado ou de outro. O legal é a gente trazer essa realidade, porque realmente as pessoas não sabem o que acontece, né? Na família, na vida, no coração. Sim, claro. Ele vai concordar comigo, gente. Ser pastor é muito difícil. Então, a gente ia entrar nisso Não. aí. Já começar a falar Qual é a parte, gente, mais difícil do pastoreio, assim, para vocês? A parte mais difícil do pastor é quando a gente pega uma pessoa que vem cheia de carrapato, de carrapicho, de pulga, espiritualmente falando, no mundo, toda arrebentada, e a gente trabalha na vida da pessoa, abençoa a vida da pessoa, e quando ela está bem, ela acha que ela já é alguma coisa, aí ela se torna ingrata do pastor. A ingratidão é uma palavra que mais tem arrebentado com o pastor. A ingratidão. Eu assino embaixo. É ingratidão. Porque depois ela fala, ainda mais se você der um cargo para um ministério, ela já acha até algumas que são maiores do que isso. Não é normal na minha igreja, em todas as igrejas. Elas se acham maior do que os pastores. Perdem o respeito. Perdem o respeito e já se acha bom e começa a fazer um grupo ali, bater no ombro de um, bater no ombro de outro. E as pessoas, em vez de dar credibilidade para o seu pastor, dá para esse tipo de pessoa e depois que elas se arrebentam, aí vai ver que o pastor estava certo. Então, isso é uma das coisas que, né, a ingratidão é muito ruim para um pastor. E vou te dizer, eu já falei isso algumas vezes na minha igreja, eu não posso fazer isso hoje, porque a Bíblia diz que aquele que retrocede, a alma de Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, aqueles que olham para trás. Mas hoje, eu estou te falando que eu saí, larguei a aeronáutica, era militar na época, sou formado em contabilidade e bacharel em teologia, como vai falar essas babazeiras, mas se eu pudesse não ser pastor e Deus me perdoasse, me abençoasse, eu não seria, porque é muito difícil, Roberto. É muito difícil você ser pastor. Eu não falo se a palavra é certa, mas é um peso muito grande. Sabe o que eu acho ser pastor? Eu sou pastor porque Deus me vocacionou, a mim, Roberto. Nós amamos ser pastor. Nós amamos ministrar para as pessoas. Eu sou pastor por amor. Eu larguei uma igreja na época, se eu chorar aqui, não liga, não, que eu sou assim mesmo. 1990, eu e a pastora Senhora, eu era diácono na Ilha do Governador. A nossa juventude tinha 200 membros ativos, nós éramos líderes. Eu abri mão com a minha esposa para vir para Teresópolis, em 1990, sem conhecer ninguém aqui, estou aqui até hoje, por amor. E obediência. Obediência ao Senhor. Eu falei isso hoje. Porque as pessoas, quem é pastor, ele entende toda essa linguagem. Quando você é vocacionado, por exemplo, você não escolhe,
vocacionado, você é chamado Deus pelo escolheu. Espírito de Deus. É. Deus chama você para o ministério. É quando chamou Abraão, você vai para uma terra que você não conhece. E ele larga. Isso é vocação. Chama Abraão de Ur, dos caldeus, manda para um país que ele nem sabia onde ficava e tudo, mas Deus escolheu para ele e ele apenas obedeceu. É o nosso caso. O pastor, por exemplo, morava em Cabo Frio, né? Já casadinho de novo, e antes mesmo de casar, Deus tinha me chamado ao ministério. Aí eu avisei para minha namorada na época, Selma, falei, olha, eu sou chamado para o ministério. Você vai me acompanhar mesmo antes. Até eu ia falar, pô, você não gostava de mim, não, que você fala. Não, porque é melhor, tudo é antes, tratado antes. Sim, lógico. Porque é uma coisa, Sim. senão para a pessoa não falar assim, eu casei com o Roberto e não o pastor. Verdade. verdade. Muitos falam isso, né? Então, assim, não, já sabia, olha, eu vou ser pastor, você vai querer. Não, tá ok. No início é mais fácil. Tá bem. Você veio de Ele veio de Cabo Frio. Nós éramos da Ilha do Governador, a Sinara já era líder na igreja dela, ela era do Projeto Vida na época, eu era da igreja, eu sou cria do pastor Roberto Macalister, fundador da Igreja Nova Vida. Tudo que eu aprendi biblicamente foi com ele. Eu casei com a Sinara, cheguei aqui em 90, eu era diácono ainda quando cheguei aqui. Eu diácono, ela diaconisa, magrinho, não sou mais hoje. Eu tinha ia cabelo perguntar o branco, que Mas é mudou, mas idade, é você por causa já de falou. Mas sabe o que é isso? As pessoas não veem isso. Hoje elas olham para a gente, vê uma igreja, vê a história, mas não vê lá Lá atrás. atrás, né? É, o porque- Como o Roberto saiu de Cabo sacrifício, Frio, né, que foi. ele saiu de Cabo Frio, eu saí da Ilha do Governador sem conhecer ninguém nessa É a cidade. abnegação, né? É a abnegação. Mas o chamado é esse, por Isso exemplo, aí. eu trabalhava já desde novo na empresa de Cabo Frio, empresa de ônibus, que depois a Macaense comprou, eu trabalhava no escritório, eu estava empregado, minha esposa era gerente com 17 anos também. Então nós deixamos tudo, né? viemos para o seminário sem emprego, sem casa, sem nada, se ninguém quer saber. Não. Depois que eu estava estabilizado lá embaixo, trabalhando em Niterói, São Gonçalo, tinha minha casa antes de ser pastor, né? Tudo eu tive antes que eu estava estabilizado. Deus me manda para Teresópolis para ficar 1 ano. E eu não escolhi vir para cá, fui mandado pelo meu presbitério, né? E Deus me privilegiou, uma igreja pequenininha que se tornou grande, hoje tem um presbitério, várias igrejas em Teresópolis, mas eu sempre falo assim, Deus me presenteou com uma igreja, que é a Igreja Presbiteriana da Barra do Imbuí, que foi uma bênção na minha vida, em todos os sentidos. Se houve ingratidões ou problemas, não foi com a igreja, foi outra esfera, entendeu? É outra esfera. Mas até hoje, em qualquer lugar que eu falo, Deus me deu uma princesa, uma igreja, como hoje. Tanto é que hoje eu nem presido mais igreja, só ajudo meu filho, né, na congregação aqui da base, mas eu estou feliz, porque a felicidade de um pastor não é presidir igreja, é pastorear. Isso Amar a igreja. e a gente vai pastorear sempre, até a morte. Eu falei, um pastor amigo, eu falei isso na igreja ontem, né? Pregando ontem, eu falei, tem gente orando por você. Mesmo você, às vezes, tá de bico com o pastor, tá, sim, mas tem gente orando por você. Porque eu não tenho obrigação. Eu amo orar por você e tem que orar por você, nós, porque nós vamos prestar conta. Você está entendendo? E nós somos pastores por vocação, por chamado de Deus, para amar a igreja. É melhor você perguntar, que senão a gente vai falar. Não, pode falar, Não, Roberto, aqui é com vocês livre. hoje, livre, né? livre. É uma conversa livre. E o legal é isso que vocês vão falando, e é bom ouvir vocês, né? E é legal ver esse amor, os olhos brilhando, né? Pelo chamado. Isso que eu ia falar. Tem um pastor amigo meu que falou, minhas filhas moram nos Estados Unidos há 4 anos. Uma há 4 anos e uma há 3 anos, mora na Flórida, em Tampa. Aham. Então, a gente vai ter que ir lá um momento e tal. E o pastor falou para mim, Cláudio, se você falar, você não volta mais. Aí, É outro nível. eu não concordo. Não, calma. Aí eu falei para ele, eu volto. Sabe por que eu volto? Porque eu tenho um chamado. Eu amo Teresópolis. Eu amo a minha igreja. Eu amo esse povo. A não ser que um dia Deus fale comigo de outra forma. Eu vou dizer, eis-me aqui e vou obedecer. A gente vai fazer isso, né, Roberto? É. Agora, sim, uma pergunta aí que você está falando das suas filhas, né, que foram
para outro país, né? Meu pai também, eu me casei faz pouco tempo. Meu irmão já tem tempo, já tem tempo. Até superou já. Superou. Mas assim, vocês tiveram essa síndrome do ninho vazio? Posso falar? Deixa eu começar? A Débora, quando foi para os Estados Unidos, eu vou falar para você. Acho que eu sou bem... É isso que a gente quer saber. Olha, Isso, Brasil, agora é a hora. Você vai saber como que foi. A minha primeira primogênita, vou dizer para você, quem é o pastor O que o Cláudio? João tá rindo? Agora eu vou dizer quem é o pastor Cláudio. Gente, a gente tem Olha, nosso gente. câmera, um dos câmeras aqui está rindo. Deixa eu dizer, quando a minha primogênita foi para os Estados Unidos, eu passei alguns meses entrando e chorando no quarto. Não. Toda noite eu chorava, até Deus me curar de saudade. E depois, logo depois, a mais novinha foi. Ela foi para ficar um mês e depois, quando chegou lá, não quis voltar. Eu quase infartei 3 vezes, de tristeza e chorando. Hoje eu estou curado, esse é o pastor Cláudio, mas eu tenho saudade das minhas filhas. Além de ser pastor, sou ser humano. Eu sinto dor, eu choro, dá vontade de ir no banheiro. Às vezes as pessoas pensam que pastor é super-homem. Nós não somos super-homens, não somos super-heróis. Somos de carne e osso, sujeito a falha, chorando, sentimos. E às vezes as pessoas esquecem disso. Então é isso. O ministério é um momento que a gente tem todos os momentos alegres, momentos bons, momentos difíceis. Por exemplo, um pastor, às vezes, num dia, ele faz um casamento, mesma noite vai fazer um velório. Às vezes faz um aniversário e vice-versa. Não, mas Então, são síndrome do ninho vazio, você já teve. Aqui, vou dizer. Tem outros, nós, por exemplo, tinham 2 filhos. Aí, Quero saber casa, só que Já nós chorou por mim, por você? Só que nós tivemos a bênção, não é o caso dele, dos filhos estarem perto. Então já não tem mais. Parabéns para você, que eu estou gemendo. Porque a gente não tem Talvez ele já mais tarde, vai ver. Teve o ninho vazio de períodos. Que o Hebe morou certo tempo em Juiz de Fora, você foi para a África, né? Voltou agora. Você Fala de foi mim. em Portugal, mas o Cláudio está na prova até hoje. Passando pela prova, você pode ver. Assinaram preenche, né? Toca no sininho aí. Eu tenho que ligar. Oi, Dedé. Oi, Larissa. Papai te ama. Papai tá com Gente, a gente tem que saudade. chegar nessas milhões. Tatiana. Tá, agora sim, a gente falando, mas a gente já falou sobre a família. E quanto tempo vocês estão casados, pastor? Eu, 33 anos, com a minha mulher maravilhosa, a mesma, a única, e até o céu. Eu te amo, meu amor. Sinara linda e maravilhosa. Não, depois dessa declaração, Lídia, tem que ter também a esposa, né? Tem salgadinho aqui. Não, pode comer pra vocês. Vamos lá. Pode comer, mas primeiro Pastor agora. Roberto, já vou comer pão, gente. Não quero nem falar. Já foi. Depois eu falo. Agora eu quero só palavra. Já, pastor Roberto, agora, já foi tempo de fazer umas declarações assim ou ainda? Ou ainda é tempo, até Ou ainda é tempo. Vou fazer bom, você deu tomar água. Gente, hidrata, por favor, Pode hidrata. Não esqueci da palavra. Nós temos 45 anos de casado, então isso já é uma resposta, né? Na prática. É claro que tivemos vários momentos bons, ruins, difíceis. Todo mundo tem. E superamos porque estamos juntos. Quando o casal está junto, claro que deve ele não vai ter perfeição, são seres humanos, são diferentes. Eu sou diferente da minha esposa em quase tudo. O gosto dela não tem quase nada a ver comigo. É na roupa, ela ainda toda relaxada, por exemplo. Agora não dá. Mas eu. Isso. Nós somos. A casa, ela, entendeu? Gosta de arrumar as coisas. Nós somos diferentes no alimento, ela gosta de coisa mais sofisticada, eu A como minha outra pode coisa. peixe dobradinho, eu não gosto. Isso, nada disso impeça a divergência, a unidade na diversidade. Então, o casamento, você tem de encarar isso. Nós somos diferentes em muitas coisas. Mas isso, Saber lidar com saber lidar casamento. Esse e é lógico. conviver.
E assim, essa convivência já falaram, mas vocês recebem pessoas em casa? Isso é muito legal de saber, porque às vezes as pessoas falam assim, pô, o pastor não me convidou e tal. Como que acontece isso? Vocês recebem como recebem as pessoas na igreja, a mesma coisa? Como é que é na vida? Na minha, eles gostam de minha casa, amam a minha casa, estão sempre na minha... Não, Joãozinho, minha casa está sempre aberta para eles, vão lá. Eu não estou nem aí. Eu já tive várias fases. Tive fase que a minha casa era uma igreja, entendeu? Que a gente vai aprender com gente tem gente de todo tipo. É claro, isso aí. Dentro da igreja e fora da igreja. Você pensa que a igreja também alto, não. Tem gente que... sabe? Como pastor, como a gente fala, tem pastor que não vale nada, tem ovelha que não vale nada. Tem que ter aquele Tem discernimento, bote. né? É claro. Então, eu já tive minha casa lotada. Não, a minha não fica lotada assim, não. Entra, Já- tranquilo. Eu tinha que pedir, gente, eu quero dormir. Eu dava aula fora, em seminário. Eu chegava 10, 11 horas da casa, estava cheio de gente. Então, são fases. Eu fui cortando, porque a sua É casa claro. é um santuário, é um lugar para você e sua família. Sim. Lá, uma vez, quando você convida uma pessoa, convida amigos, irmãos, é uma coisa. Mas minha casa não pode ser invadida, casa de ninguém. É um lugar especial da família. E bom. Então, hoje, se Só você mais perguntar, 3 filhos agora. a minha família só vai lá em casa quem eu convido. Ponto final. Entendeu? Porque eu já passei, são fases, eu passei várias fases. Eu era que para mim era que eu fui criado assim, meu pai, minha casa, eu tinha de pular de gente que eu nem sabia quem era, que dormia na minha casa. Eu fui criado. Isso me marcou, eu não queria isso para minha vida. A igreja é igreja. Minha casa é como de qualquer um outro que só vai se for convidado. É verdade. Você trabalha, as pessoas andam correndo, ninguém tem tempo mais. É a loucura a vida. Então, quer dizer que vou chegar, tá um monte de gente em casa, não posso almoçar, não posso descansar. Então, isso eu cortei. No meu caso, estou diferente do Cláudio. Minha casa só vai que nós convidamos, eu e minha Vocês esposa. estão vendo, né? E pô, Estão vendo, né? Mas só mais uma coisinha, posso mais são uma? experiências amargas que eu tive. Te amo muito, Senhor. Pelo amor de Deus, pai. Vai deixar isso? Selma, sei que você está lá em Cabo Frio cuidando de sua mãe, que perdeu o esposo, né? Mas eu também te amo e nós estamos juntos aí para o que deve é. Que Deus continue nos abençoando. E eu vou te aturar. Selma, primeira dama, por causa de mim que ele está falando isso. Tem que fazer uma declaração do Ativa logo esse sininho, vamos partir para outro assunto antes que Vai, pode, pode né? ativar, porque a noite está boa. Olha Tem só, mais gente. coisas. Agora nós queremos saber aí. Ih, Vai lá, pode ou você vai? Eu vou. Nesse ponto. Eu vou. Falando isso sobre igreja, né? Sobre tudo isso. Os pastores, eles presenciam muitas coisas, né? Eles queriam saber qual foi, assim, um milagre. Qual milagre? Maior Os caras, assim, milagre gente, mesmo. Tipo, gente, como como pode assim? Como que acontecer? Né? aconteceu? Milagre já é isso, né? Claro. Pois é, né? Beber água aqui, ó. Qual foi? Maior, assim, que pode vocês ser lembram? mesmo. São vários milagres. Nossa vida é um milagre, né? É verdade. Isso aí a gente resume. Mas um dos milagres foi os meus filhos, todos os dois, tanto Heber quanto Laís, eles já nasceram com problema. O Heber, um coração grande, o médico dizia que tinha de operar, estou vendo criança nova. E no dia que eu estava fazendo meu sermão de prova no presbitério, eu deixei minha esposa dentro do hospital, o meu filho morrendo. Sabe? Que a vida de pastor é assim que eu estou dizendo. É 880, é uma tensão que só quem sabe. Então não adianta, as pessoas não vão entender isso. Sim. E nesse dia, Deus curou ele dentro do hospital quando ele desmaiou. Ele nunca mais... Cada médico dizia uma coisa, era coração grande, era timo, que eu nem sei até hoje o que é timo. Tal, isso é, eu rodei Rio de Janeiro, rodei tudo e Deus o curou. Está aí até hoje. Né, vocês já fez aqui o podcast. Outro foi Laís, e quando ela nasceu, ela tinha de fazer uma cirurgia que ela não tinha passagem da urina. Verdade. E eu fui para várias coisas do Rio, um grande pediatra ali no Rio de Janeiro,
perto das barcas, ele esqueceu a maternidade que tinha ali, de primeiríssimo. Falei, não, eu vou fazer tudo lá no Rio e tal. Acabou fazendo aqui, a primeira coisa que ela fez é xixi no médico. A cirurgia divina. Então, se eu for colocar assim, milagres, são muitos, a começar da minha família, milagre da minha vida. Eu fui colocado aqui não tem, vocês não têm ideia, mas na roça, quando a pessoa tinha uma doença ruim, que ninguém falava, na época eu tenho 68 anos, não parece, parece que eu tenho 40, né? Mas vamos lá, na roça, você botava a pessoa em cima da mesa, quem é do interior sabe o que eu estou falando, em cima da mesa com vela, para ele morrer. E eu fiquei em cima, eu tenho as marcas, quando a minha mãe me pegava, os dedos dela entravam, apodreceu, foi apodreceu. Eu não tenho essa ideia, eu era criança. Eu não tenho essa ideia, isso é contado pela minha mãe, e eu tenho as marcas até hoje, né? Conclusão, só para concluir a história, eu fui colocado em cima da mesa e hoje eu estou 68. Eu nunca tive uma internação grave, nunca tive uma doença, estou com vida até hoje. Então, um milagre, e sem recurso nenhum na roça. Então, se eu for contar, mas assim, tem milagres dentro da igreja, são vários também, no Hospital das Clínicas, um parente até do seu esposo, um garoto que eu não sabia quem era, me chamaram, que eu orava em todo e qualquer lugar. E até hoje é assim. Mas era muito mais intenso. Quando eu fui lá, as pessoas me pediram, eu não sabia, e a Cláudia lembra disso. Eu fui lá, orei e ungi. E a igreja presbiteriana não tem costume de ungir com óleo, só em casos especiais. E nesse dia eu levei o óleo, ungi e saiu uma ferpa de pau do moleque. Era um moleque ainda, garotinho, né? Depois ele ficou curado e até hoje ele vive. Então, eu não me esqueço disso. Eu nem sei quem é. Se você souber, não lembro que hoje é um homem casado. Depois eu vou perguntar quem Rafael saber. Então, tem vários milagres. Então, a gente vê. Deixa um pouco Quem faz isso? Não sou eu nem o Cláudio. Somos apenas instrumento desse Deus maravilhoso. Então, vou te acompanhar, vou ter que te acompanhar. Deixa, eu vou acompanhar ele. Vai lá. Eu vou comer. O meu primeiro, tem vários, né, como ele falou, a minha primogênita, Dedé, nasceu com todas duas prematuras. Ela nasceu com bronquiolite aguda, eu não saí, botou soro na cabeça, todo lugar, curava, os papéis botavam, e ela não saía da incubadora. A mãe veio para casa, e ela estava na incubadora, e uma noite estava chovendo muito em Teresópolis, era 3 horas da manhã, e Deus falou comigo, eu vou levar. Minha esposa estava no hospital. E eu comecei a chorar, faz a tua vontade. Quando eu cheguei no hospital, falei, Sinara, você tem certeza que você foi escolhida para ser pastora? Ela tem. Eu não tenho uma boa notícia. Essa madrugada eu estava orando e Deus falou comigo que vai levar a Débora. Ela começou a chorar, não tinha nem uma mentada, Débora. Nós temos as nossas mãos, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, com muita dor no nosso coração, pode levar a nossa primeira filha. Quando eu acabei de orar, a enfermeira entrou com ela nas mãos, falou, ela está liberada, pode ir para cá. Ai, gente. Ai, não pode falar de criança comigo, não. E a segunda foi a Larissa. A Larissa crescia o corpo, nasceu prematura também, e a cabeça ia diminuindo. E fomos no hospital, e o doutor falou, o cérebro da vida tem que a mulher dela não está abrindo, a gente vai ter que quebrar a cabeça dela. E a Sinara saiu desesperada, entrou no carro, e vão quebrar a cabeça da Larissa, vão quebrar a cabeça da Larissa, porque o corpo está crescendo e a cabeça diminuindo. Peguei ela no carro, falei, ninguém quebra a cabeça da minha filha. Ninguém. Gente. O Senhor Jesus está operando nela agora, e Ele operou naquela hora. Na mesma hora na Larissa. E para quem conhece, são duas filhas Lindas, legítimas né? de Eva. Isso. São bonitas. Estão nos Estados Unidos. E o outro é mais... Vocês não entram, se entrar em libertação, não vou falar. Não, então, vou entrar nisso aí. Eu não vou nem Porque, falar. assim, gente, pra quem E eu, não como homem, conhece... tem outros, não, quem Tem, te fala. tem outros, muitos tem milagres. vários. Se eu fosse João Roberto, teve uma doença. Eu não vou falar aqui Mas- agora, está tudo dando prisão. É. Mas eu fui com 6 meses, eu fui consagrado num altar que não era do outro mundo.
Hoje eu estou na Deus. presença de Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Mas assim, o ministério dos dois, né, é marcado por obras de libertação, né? Tanto o pastor Cláudio, o pastor Roberto. E a gente quer saber melhor sobre isso, porque, assim, como é ser pastor e lidar, né, com essa área de libertação, de entrar nas casas e, tipo, vamos botar assim, a turma do exorcismo, né? Tá chegando aí, né, os caça-fantasmas, enfim. Como é lidar com esse tipo de espiritualidade que, né, que a gente... Deixa ele começar, Roberto. Sim. Porque o Cláudio ele levou uma vantagem, porque ele é de uma linha pentecostal. Sim. Já estava acostumado e tem tal. isso, né? Eu, Isso também, né? eu tive problemas, que eu sou de uma linha histórica, de uma igreja histórica, que é a igreja presbiteriana, São bem diferentes, conservadores que não pendem para essa linha. Então, eu aprendi na marra, porque quando eu cheguei em Teresópolis, né? Assim que é bom, a primeira, eu não estava vindo do seminário preparado, mas essa não era a minha praia. A igreja presbiteriana não trabalhava como hoje não é, Sim. é outra visão. Mas não trabalhava com essa linha, negócio de diabo com os pentecostais, com outras igrejas. Aí, Mas aí como fala- funciona? Se alguém... Isso, deixa eu- fechado, ele vai falar. É isso que aconteceu. Minha esposa estudava aqui nos coisas e eu fui buscá-la no colégio. Nisso que eu vim buscar, eu morava ali na reta, em frente à SEDAI, no apartamento ali. Isso era novo, estava novo em Teresópolis. Quando eu passo, uma mulher desesperada, que o cara quer matar a minha filha. Sabe o que eu fiz? Eu sou médico não, moça. Não, fiz pior, covarde. Pastor despreparado, era novo, estava Se novinho no prepare, pelo mistério. amor de Deus. Despreparado e covarde. Sabe o que eu fiz com a mulher? Ó, minha senhora, só vai ali na Universal, porque era ali, né? Foi assim, só vai ali na Universal. Olha que vergonha. Vai no Universal, porque ali eles tinham. Ali é o lugar de Eu não conhecia Cláudio nessa época, não. Cláudio veio depois. Aí eles libertam. Vai lá, rapaz, foi lá pegar céu. Escuta só, você tá rindo? Isso é vergonhoso. Mas foi aí que começou o meu ministério dessa área. Aí quando eu volto com o Selma, vim contando a Selma, que é uma mulher desesperada. E Selma, Selma já era dali, ela era da Assembleia de Deus. Eu dou a igreja histórica, por isso estou dizendo, as divergências, se você souber, você convive muito bem. Isso aí é pura bobagem. Falar que é de uma E denominação acaba e outra. escutando, né? Isso. Olha só. Aí falei com ela, você não tem vergonha, não? Ela falou pra mim, me esculhambou. Você não tem vergonha de deixar a mulher, tá. E ela era novinha ainda. Eu nem sabia que ela tinha experiência com essa área. Nisso, quando eu volto, a mulher está no mesmo lugar. Deus queria começar o ministério comigo, isso depois eu entendi. Aí a mulher, moço, só não foi lá, não? Não, moço, eu fui lá. Mas não falei que era pastor, não. Falei não. Entendeu? Não, eu fui lá, a igreja estava fechada. Foi lá, mulher desesperada. Eu subo. Aí, quando eu subo, um cara sai de um quarto com uma faca deste tamanho. E eu baixei ele forte, ele mais alto do que o Cláudio, sempre forte. O que você veio fazer aqui? Eu vou te matar. Aí é que eu estou dizendo, é a graça de não é você. Agora, vai lá que o irmão é forte, que a irmã é de Coreia. Esquece isso. A capacitação vem do Senhor. Aí eu digo assim, eu vou em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. E a faca caiu da mão dele. Aí já vem mais. E Selma, que já é da área, Selma já estava acostumada, mesmo com 17 anos, 18 anos, nesse caso ela já tinha 22, meu filho Heber já estava com 5 anos. Aí ela entrou comigo e fomos ali. Fizemos o primeiro trabalho de libertação, na marra, sem experiência, sem nada. Aí eu comecei a jejuar. Não, gente. Entendeu? Aí a igreja que eu fiz, essa não é minha prática até hoje. Deixa tudo para mim contar comigo. Não é minha Vai lá prática. que eu intercedo. Sabe o que eu fiz na igreja? Criamos um ministério. Foi um dos melhores ministérios que eu conheci em Teresópolis. Entendeu? E a gente subia amor, Deus usava, mostrava dentro da caixa d'água as coisas presbiteriano. Eu Tô lembro. falando,
Tá dentro da sua caixa d'água foi colocado a macumba. Falar isso dentro da igreja presbiteriana até hoje, nem corri. Mas imagina aquela época. Então, foi o irmão Elias, que hoje é pastor, o irmão Elias, a irmã Maria, só gente, você conhece alguns. Neuza, também era viva ainda. Minha cunhada, Selma, aí caiu um demônio, eu tava fora. Entendeu? Eu fiz o ministério, entendeu? Já fez o ministério, Gente, pastor, aquele ministério fica, não Mas era ministério, era muito bom. Aí a igreja entra no avivamento, aí tem várias coisas que não dá para contar tudo, é claro. Mas foi onde que eu trabalhei com libertação. E meu filho, que hoje é pastor dali, ele é especialista. Eu estou dizendo, até hoje, é só se Deus mandar ou não tiver um Cláudio perto, minha esposa. Se tiver outro, eu estou fora. Não é meu ministério. Mas eu não tenho medo. Agora eu vou dizer uma coisa tremenda. Essa diferença que o Roberto falou é verdade. Eu acho que Deus dá o dom para a pessoa, ministério sobre isso. Deus me deu esse ministério. Ministério, João está aqui, ele sabe que Deus. E tem um lugar que eu vou, a pessoa manifesta, não tem jeito. Do nada, assim, você vai, chega e a pessoa cai. Eu vou contar uma experiência que eu tive, Roberto, eu já contei. Nessa época, a Débora estava. Vou contar antiga e recente agora. A Débora estava lá no hospital ainda, eu estava 3 horas da manhã, estava orando, e de repente um telefone toca, eu falei, pô, a Débora morreu. Por quê? A filha está no hospital com a mãe lá e tudo. Aí aqui é a fulana. Pô, tudo bem? Tem uma mulher endemoniada no meu condomínio aqui, rapaz. Já veio os pastores meus aqui, mas não tem jeito. Veio bombeiro, veio tudo. E, pelo amor de Deus, pô, minha filha é da tua igreja. E teu marido? Meu marido, crente, tá debaixo da cama que não sai de jeito nenhum com medo. Você dá nomes. É um homem, debaixo da cama. Faz o seguinte, você pode pegar aqui, eu morava aqui no porte ali, da barra ali, um bar não, ali, subindo ali aquela igreja como é que é? Aquela igreja da Essência Centenário, lá de cima, perto da... É São Pedro. Não, vai pro cemitério. Ali eu esqueci o nome do bairro ali. Esqueci também, né? Vale Paraíba. Onde tinha uma funerária antiga, na curva, aquele prédio ali, eu morava ali. Eu falei, tudo bem. Aí o rapaz foi me pegar. De uma igreja e tal, um condomínio lá na Tijuca. Aquele condomínio da Tijuca, aquele branco lá de cima. Aí eu fui, quando cheguei no carro, por isso, eu falei, posso te pedir uma coisa, irmão? Fecha a boca, só me leva e me traz. Aí me chamaram, agora eu não quero... Quando eu cheguei, fui eu, meu irmão e meu cunhado. Quando eu cheguei na porta da casa, do apartamento, o demônio gritou lá de dentro. Não! Ele não! Eu falei, sai todo mundo. Aí eu entrei, uma mulher muito bonita, ela só com calcinha, sutiã, peça íntima. Aí fez uma besteira para mim, pegou, foi lá, fechou a chave, nós entramos, ela chave a porta, botou a chave aqui e falou, agora eu quero ver você me expulsar. Me lembro como se fosse hoje. Aí foi na parede assim, ó, enfiou os 10 dedos lá em cima e foi até embaixo assim. Aí você tá lá. Aí falou assim, agora eu quero ver se você vai me expulsar. É só isso que você sabe fazer, demônio? Quem vai te expulsar não sou eu. Mas quem está em mim, em nome de Jesus de Nazaré, sai sem fazer estardalhaço. Ela já caiu, liberta. Sem mais mas o que acontece às vezes é mais para amedrontar a pessoa, né? Aí é que eu estou te falando. É uma diaconisa hoje abençoada. E fui em outro lugar aqui. As pessoas eram de uma determinada igreja. Um filho tinha mais ou menos assim, quase 2 metros de altura. Foi endemoniado, possesso. Tinha quebrado a televisão, quebrou tudo, comeu todos os controles, quebrou a porta numa pesada só, o diácono me levou. Aí, quando chegou lá, falei, vocês ficam aqui. Ele já gritou lá de dentro, eu falei, em nome de Jesus, sai daí agora. Já vem com a mão para trás. Ele já saiu com a mão para trás, ajoelha agora, em nome de Jesus, ajoelhou e saiu na hora. Mas isso, e a outra que acontece ainda é melhor ainda, como eu gosto. Ele gosta. E meia-noite. Gente, espera aí. Essa é da casa do pastor Cláudio Simas. O senhor me desculpe,
aqui é o fulano tal, o diretor do hospital tal. Eu me desculpe, tem um funcionário aqui que é da sua igreja e ele pediu para me ligar. E aqui está todo mundo apavorado, os doentes, os enfermeiros, os médicos, é uma coisa que eu nunca vi. Não faz parte da medicina nem da ciência de um hospital. Eu trabalho no hospital, Escuta. não fico falando essas coisas, não, gente. Escuta, olha aí, vai se arrepiar agora. Tem uma mulher aqui que está na parede, andando nas paredes e no teto. E? Isso é anormal, eu nunca Como é vi que é o nome isso. daquele filme? Escuta, Exorcista. É isso, o Exorcista, o senhor né? pode vir aqui? Então. Ele virou meu amigo, diretor. Ele Eu acho que depois dessa eu acredito melhor. Lá, quando você vê, ela estava travada na parede, ela é igual uma Credo, lagartixa. gente, sai fora. Roberto, Sério, Leis? sério. Meia-noite no hospital, alguém virado na parede. Gente, que Isso. vai. Eu ia falar assim, eu vou amanhã de manhã, pode? Mais certo, eu tô E a outra, Só vou dormir rapidinho. para agora, normal agora. Estava lá nesse. Gente, mas peraí, vem cá. Não, deixa eu tentar entender essa história. A mulher tava virada na parede aí. O que aconteceu? Possessa. Porque existe. Quando a pessoa. religião, né? A pessoa. Cara, Eu perguntei para um pastor, que eu queria, vou entrar nesse detalhe agora. Legião, são 6.000 demônios. Não é toda pessoa que fica endemoniada. Para ela estar endemoniada, ela está possessa. E quando ela fica possessa, ela fica endemoniada. E tem. Eu presenciei algumas coisas que o demônio está usando a pessoa e ela não está endemoniada. Nós acabamos de fazer um culto aqui domingo, em uma determinada igreja no lugar aí. Tinha um cara endemoniado, quebrou tudo. O pastor estava no gabinete com medo, porque não era a área dele. Uhum. E me chamaram. Quando eu fui lá, eu vi ele quebrando tudo. Aí foi como 2 diáconos meu. Eu olhei, o Senhor já me dá um discernimento na hora. Eu olhei para ele, falei, fulano, pega aquele pedaço de pau lá. E você Ai, pegou meu o Deus, pedaço de pau. E pega aquele pedaço de pau para mim. Aí quando nós pegamos o pedaço de pau, ele parou com o banco da igreja e falou, o senhor vai me bater, pastor? Eu falei, vou. Ué, Sabe por que eu vou te bater? Porque você é vagabundo, está quebrando a igreja, não está endemoniado. É porque minha mulher me chifrou. E daí, vagabundo? E daí, pô? Como você vem para a igreja, seu corno? Você vem para a igreja, quebrar a igreja? isso que serve o gospel tal. Escuta, aí que eu estou falando. É ministério. Era aí. Mas, olha Você só, tem que saber discernir não o que é e o que isso não eu ia é. falar. Como que faz para discernir quem tá realmente quebrando a igreja porque foi traído Aí vamos lá. ou o demônio realmente? Anos e 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 anos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, intimidade com Ele. Realmente. Acho que Não é de só um assim dia mesmo, para a né? noite, é anos. Tem que andar com Deus, Ó, né, pastor? eu desci nas águas batismais, do 8, 2, faz as contas. Então, É aproveitando, anos. a gente pensa que é só em filmes. Não Quem é. lida Não com é. igrejas, Não a é. gente vê coisas que nem você, que é pastor, às vezes nunca viu. É verdade. Eu, por exemplo, Gente, e Cláudia é da área pentecostal, estou falando da minha, que é mais histórica. Queremos saber. Eu era novo também. Aí a tua casa, o que aconteceu? Você era novo de É, ministério. novo, não tinha Além experiência. da igreja histórica, não tinha É, experiência. pior ainda. Eu já passei por isso, mas assim, eu já tinha uma certa experiência porque eu via meus pais passando por esse processo da área de Mas você libertação. viu? Então eu via, cheguei a ver muitas coisas, cheguei a presenciar também. Eles já pegaram A gente esse- já pegou um outra mais- Mas eu origem. queria contar outra maneira, mas Deixa eu falar, eu estava em Andorinha. Eu estava pastoreando em Andorinha, estava sem pastor, Andorinha aqui perto de Magé. Quando num culto de Santa Ceia, foi uma coisa marcante, eu nunca vou esquecer isso. A gente cantava um hino que eu amo até hoje. Eloi, Eloi, lemato sabatsani. Clamava ao Pai, Eloi, Dizendo Eloi. assim. Rapaz, um avivamento que dia. Eu só vi quando uma mulher, por isso que eu estou dizendo, uma jovem mulher com neném no colo, Ai, meu Deus, Falando uma de colo, criança. ela joga o neném para cima. É isso que eu estou dizendo. As pessoas não acreditam no mal, no maligno, mas nós temos experiências. Qual a mãe que faz isso? Nenhuma. Mas ela deu uma gargalhada e jogou o bebê dela para cima. Eu dando Santa Ceia. Nós só tivemos rapidamente, pegar o bebê. corremos pegar o bebê e eu repreendi. Eu estou dizendo, não é minha área, eu não gosto, mas não tem essa. Não, Se né? você está no ministério, você vai confrontar.
tem que fazer. Eu repreendi, aquela mulher caiu. Depois ela disse, cadê meu filho? E a devolvemos, porque ainda pegamos ele no ar. Não. Então, Conseguiram pegar o bichinho? conseguiram. Um deles Mas a atrasado, gente né? vê cada coisa. E esse último, né? Mistério. A gente estava lá, você está também, né? No lugar lá, trabalhando com todo mundo. Uhum. E estou vendo aquilo que eu falei, experiei 2 pastores novos, com as enfermeiras, tudo lá. O garoto se debatendo. Ele era um bandido que estava muito drogado, e já estava pedido e tudo. Ele se debatendo, e os garotos da igreja me conhecem, falou, pastor, deixa o meu pastor vir aí. Não. Aí eu fui, aí o pastor já fez assim, botou a mão no meu peito, não, já tem nós dois, sai daqui. Ai, meu Deus. Eu saí, fiquei lá atrás, e os moleques da minha igreja já doidos da cabeça. Aí não aguentaram, viu o garoto se batendo. Aí falou, deixa meu pastor vir aí, porque ele vai morrer. Sai daí agora. Ele me chamando. Eu falei, pastor, vocês podem sair, as enfermeiras podem. Fica perto, mas não toca nele, não. Eu já fui lá, botei a mão na cabeça dele e falei, eu quero cabeça e manifesto agora em nome de... A bolinha preta dos olhos some, só fica branca. Aí ele pegou a cabeça e virou 360 graus assim, pelo centro da cabeça. Virou a cabeça e falei, aí agora vocês estão vendo, enfermeira? Vê muito filme. Vocês estão vendo? É muito filme, é isso que acontece. Vocês estão vendo, enfermeira? Estão vendo aqui, pastores? Vocês estão vendo, né? E a mão já começou a entortar todo. Ele ficou desse tamanhozinho aqui, todo. Eu falei, agora vai sair da vida dele agora. Não vai voltar nunca mais, em nome de Jesus. Gente, Ele levantou, aceitou a Jesus. Hoje não ele é só tá droga, né? Às vezes a gente fala, não, Mas tá Mas drogado. aí os pastores vieram, por que a gente não conseguiu sonar? Eu falei, pastor, deixa eu te pedir uma coisa. Você sabe quantos demônios tem uma legião? Não, senhor, são 6.000. Você sabe o que é possessão? Não, senhor. Não se mete nisso não, pastor. Vai cuidar do seu Não, tem ministério. que estudar. Isso aqui não é de um dia para o outro. Isso aqui não é para mérito de ninguém. Como Deus deu para um, então sai fora. Eu consigo. Ninguém quer ver a pessoa, o ser humano desse jeito. É porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, pô. Então, não entra mais nessa, não. Sai fora disso. Cada um fique na Fique área na que vai chamar. sua. Você está entendendo? Fique na Porque sua. assim, tem gente que não consegue. Agora tem fazer. duas coisas também que a gente precisa. Tem igreja que tudo é demônio. Não, é claro. Que tudo é demônio. Concordo com ele também, não é? Existe opressão e possessão. Possessão, isso aí. Então são duas coisas. Opresso, qualquer um de nós É aquele pode garoto que ficar estava opresso. quebrando coisa na igreja lá. Pode ser. Isso. Olha, isso aí que você falou. A gente passa por muitas coisas que Difícil. ninguém às vezes nem sabe, mas difíceis. E anônimos, por exemplo, você sai de madrugada, como eu, aconteceu comigo, uma família que é pastor, ele tem todos os defeitos para muita gente, mas tudo que é de ruim, ninguém esquece o pastor. Não, é o pastor. Pastor de madrugada, pastor. tal, morte. Então aí teve um caso e nós fomos numa casa caindo, que a Teresópolis quando chove, não chove, é um dilúvio. É Entendeu? verdade. E eu não tinha muita gente, tudo no início do meu ministério. Aí peguei um presbítero, fui na casa dele, peguei, nós fomos lá de madrugada, foi uma coisa horrível. A família estava sendo destruída. Entendeu? O inimigo, ele usou uma pessoa de uma, contaminou toda a família. Eu não vou contar detalhes, porque pode ser que as pessoas até identifiquem. Então, são situações, é muito triste você ver uma família inteira nas mãos do diabo sendo usada. E para a gente, isso é duro. É muito duro. Então, se a gente puder, né, ajudar, mas são coisas que não aparecem no ministério. Certo? Eu só falo do pastor na área financeira. É isso aí. Como se o pastor fosse para lá por causa de dinheiro. Por exemplo, no meu caso, o caso de muitos pastores, me exigiram que eu viesse para Teresópolis, orasse aqui, e só podiam me pagar, na época, meio salário mínimo. E eu aceitei. Mas ninguém E vê. eu aceitei, porque eu era vocacionado. Trabalhei fora Ou seja, é por amor mesmo. para um tempo até a igreja poder estabilizar. Por isso que aquilo que eu falei no início. Se você acha que tem um chamado para ser pastor, cuidado, amigão. Esteja preparado. Esteja preparado, que não é mole. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu falo isso, eu e o pastor Roberto falamos isso biblicamente. O mesmo povo que falou Hosanna,
Vem o nosso rei nas maiores alturas. Foi o mesmo povo que falou: solta um bandido e crucifica Jesus. Se eles fizeram isso com Jesus, imagine com a gente. Aí é que tá. Eu me lembro que no Getsemane, Judas veio, beijou Jesus, e Jesus falou: para que vieste, amigo? Ele tinha vendido a Jesus, tinha traído a Jesus, e Jesus ainda o chamou de amigo. Então, eu digo para você, eu, pastor Roberto, estou dizendo para vocês aqui no programa, não é fácil ser pastor. Não é fácil. Porque se tem um carro ruim, é miserável. Se tem um carro bom, é ladrão. Se anda mal, não tem dinheiro. Se está comendo... Então, se você olhar para isso, você vai infartar ou vai se suicidar. Então, você tem que olhar para Cristo e olhar para aquele povo, para o povo que está diante de você, saber que aquele não é o nosso povo. Aquilo ali não é uma prostituta. Aquilo ali é a noiva, a igreja de Cristo. Quando nós olhamos desse jeito, o amor nosso aumenta e a gente vai continuar seguindo a Cristo e abençoando a igreja. Isso é ser pastor. Gente, depois dessa, não vou nem perguntar mais nada nessa área, que né, já responde tudo aqui, né? Nossa, agora, uma coisa que a gente quer, assim, saber mais, eu já sei de algumas histórias do meu pai, mas é legal, a gente fala, no próximo mais leve, né? Não, coisa mais. Agora, a gente sabe que em obra de libertação tem essas coisas, já ouviu, né, sobre o homem lá quebrando tudo que não era, né? Mas, sim, os pastores cometem também gafes, né, nesse meio. E a gente queria saber, assim, uma história, assim, engraçada de vocês no meio, assim, do povo. Ou então alguém que... No meio. Né? Assim, eu já sei de alguns do meu pai, né? Ele já tá até rindo, gente. Sério, meu pai, ele não é desastrado. Imagina. Imagina um pastor no velório. Conta aí, por favor. Essa é histórica do ministério já sabe. Aqui em Teresópolis são 40 anos de ministério, 40 anos nessa cidade. Então, muitas coisas. Por isso estou dizendo, o ministério também é humor, não é só Eu era muito convidado para fazer casamentos em vários lugares, velório de gente que eu não conhecia. Assim, não era só a minha igreja. Eu tinha as igrejas de Teresópolis, hoje tem um conselho de pastores. Então, a gente está em muitos lugares. E eu fui o primeiro presidente do conselho de pastores, né, dessa cidade. Há muitos anos atrás, foi umas 3 vezes, mas é a primeira vez. E eu me lembro que eu fui convidado para ir num velório. Não vou falar igreja, não, é para numa igreja. E o velório. E eu tinha um grupo, assim, sempre a gente tem, como claro, tem o João e outros, assim, amigos de arte. Era eu, minha cunhada, que era um vaso, né? Vocês não conheceram. Era um vaso de Deus. Eu, Selma, minha cunhada, o João, meu cunhado. A gente tinha esse grupo que a gente sempre... E eu fui nessa igreja. Nisso, essa igreja tinha um ressalto, um degrau. Estava o morto. O morto era bem gordo. Gordo. E botaram, normal, antigamente, não sei se botaram as coisas no nariz para não sair, como é que chama? Algodão. Tá. E quando eu saí com aquela cara de... Porque quando a gente vai com aquela cara de triste, você está concluindo com a família. Aí, quando me chamaram para fazer a cerimônia lá na igreja dessa pessoa, eu tropeço no degrau da congregação e ia de cara no caixão. E entre eu e o morto, foi uma coisa foi rápida e lógica. Eu fui botar a mão no caixão para não bater a cara. Nisso eu erro a mão, fui na barriga do defunto. Foi verdade, eles lembram. Quando eu bato assim, o nariz, deu pressão, puf! A filha do dono, mas aí a filha do dono gritou: meu Deus, pastor, vai matar o papai. Cara, eu saí lá, não vi cerimônia, não vi nada. Saímos um atrás do outro rindo, a igreja caiu na gargalhada. Imagina no velório de um parente teu. Gente, um pastor que vai fazer a cerimônia, cai em cima do morto,
E a filha vem e fala que vai matar o... Ó, O gente... pastor vai matar o papai. Papai Deixa abaixo, né? Vocês não querem que eu conte uma gafe, não, né? Queremos, né? Foi lá na Tijuca, Que a quando gente tá aqui. isso, foi no nosso primeiro ministério aqui em Teresópolis, na Tijuca. Domingo à noite, eu ministrando. Aí você sabe como é que eu vou pra lá, vou pra cá, eu sou bem agitado. E eu falando, não sei o que eu falei, no meio começou, Satanás, no nome de Jesus, fingi que chutar assim, o sapato voa do pé e voa. Ai, meu Deus. Satanás levou meu sapato. Satanás, é sapato de volta. Não, ele não fala isso, não. Eu falei pra sair bem, né, meu cara? Agora, então, vários. Eu tenho... Tem outras que eu não quero contar aqui pra vocês. Agora, uma pergunta que você já viu defunto levar esculacho? Quê? Como assim? Isso aí. Fui convidado que tinha um casal de... Gente, o negócio dele é Um casal funeral. de Já velho. É funeral e casamento. Isso aí. Gente, socorro. Chamaram para morrer, porque tem outra, Cláudio. Pastor tem um negócio. Só morre gente de igreja à noite, de madrugada, sábado. É domingo. verdade. Normalmente, então, tem tanto o dia todo para morrer, mas só morre. Assim, era à noite. Tem tanto dia pra morrer. Poxa, sabe? Aí eu brincava até com a minha igreja assim, gente, pelo amor, mais cedo. Pô. Aí eu fui um casal de idosos. Nós cuidamos dele e tal. Eu só vou falar o nome porque os dois faleceram e não têm família. Ele chamava-se Raimundo. Ele estava no hospital de São José. Aí me chamaram que ele faleceu. Ele já tinha quase 90 anos. Os dois eram idosos. Aí eu fui lá para dar assistência à viúva e ajudá-los no procedimento. Eu sempre faço isso com todos. Faço até hoje, quando precisa, né? Aí quando eu cheguei, o pastor, tem muita gente que pensa, o pastor não é só pastor, ele vai, a viagem na INSS, ele ajuda aos membros em várias coisas, psicólogo. Aí, nisso que nós chegamos, a viúva, eles arrumaram o retupujo, mas ele já estava duro, olhando de um lado, a cabeça. E nós estávamos do lado oposto. Eu nunca vi isso na minha vida. A mulher, a viúva, chegou e disse, Raimundo pegou na cabeça dele e falou, vai beijar, né? Vai beijar. Virou, deu um treco. Foi verdade. Aquilo nós já apavoramos. Raimundo, aí pegou o dedo e fez assim, você já me deixou, um cara de 90 anos, ela já com 80 e lá vai. Eu nunca vi. Começou a esculachar o defunto. Aí acabou também. Ninguém aguenta. Uma crente que você me deixou sozinho, você fez isso, foi isso. Agora fica sozinho que eu vou embora. Papai, eu nunca vi um defunto levar esculachar. Se a gente E não é contar, fake news. mas no ministério a gente passa por isso. Então, Os bastidores são assim, ó. Gente, Não, você fica acredito. Entendeu? E por aí vai. Eu tô falando tem outras que a gente não pode contar, né? É outra. e eu vou contar uma. Eu presenciei há pouco tempo. Todos Olha aí, nós. vamos Do lá. meu pai, gente, vou entregar aqui nesse Gospel Talk, que é a primeira vez que eu falo sobre essas coisas também. Quando fala que é filho da mãe, não é filho do pai. Não, pastor, mas eu sinceramente. Ela nesse presenciou momento, ele Também? nesse momento também. E a gente, num casamento, que eu chamo de meu casamento, né? Meu casamento. Meu pai fez meu casamento, pro meu privilégio, né, também. E na hora do nervoso, né, do afã ali, quando eu fui pegar, porque eu fiz o religioso, né, e o civil junto, né, pai? Você acha que você vai lembrar disso? Cara, meu pai é mestre de casamento e velório, gente. Cara, quer se divertir ou quer passar vergonha, aperto, chama. Por favor. Cerimônia é bonito, né? Chama. Não, aí, o que acontece? Na hora do nervosismo, quando eu fui assinar, né, na hora lá e tal, a gente, né, meu marido foi assinar, eu olhei assim e falei, ué, não é a folha do cartório, não, cadê minha folha do Algo está cartório? errado. Assina, só assim, assina. E rindo que o cara da câmera tava aqui em cima, né? Só assina, aquela folhinha rosa. Eu levei tudo, mas sumiu. Cara, Depois de sumiu. Você sabe onde está? Ó, o culto aqui, né? Que a gente botou tipo uma mesinha assim e tal.
E o pai, pelo amor de Deus, eu botei dentro da pasta, a gente, assim, entre os dentes, né? Na pasta. Assina. A cena. Pra Eu assinei a folha depois, rosa da Não da pode programação deixar que cair, tinha. né? E ela preocupada, né, gente? Cada Lógico, nota tipo tem que assim, eu tenho que casar. Cadê aonde eu assino pra casar? Pelo amor de Pode Deus, eu assinar, tenho que sair não tem daqui problema. casada, né? Que gasta, hein? Pois é, de papel passado, não foi de papel, Não, mas assim, assina ali, que foi beleza. Mas aí não- nesse certificado. Onde estava? Onde estava? Fui em casa, não estava em casa. Cara, ele rodou tudo Mas depois do sabe o quê? casamento. É um nervosismo, não, deixa eu falar, é um nervosismo, ele Deixa não, eu deixa eu levar, falar, isso. gosta. Ele quer se explicar, né? Isso. Não, explica que piora, não. Gente, estava na pasta, embaixo do negócio. Era só. Ele foi em casa, mandou meu irmão sair do casamento. Aleluia. Botou Mas, a gente, filha maluca. eles casaram. Casamos, ele Mas tá Mesmo com a ali. folha rosa, cara. Tem um casal. Ela venceu. Tem um casal nos Estados Unidos. Eu fiz o casamento, troquei o nome do noivo. Gente, não Durante conta o do noivo, casamento, gente. Melhor a gente Então, saber. até hoje lá nos Estados Unidos. Mas eu era chamado, eu nem Gente, conhecia o isso, casal. Fala, vou fazer o casamento. Mas é melhor a gente sair dessa parte. É melhor, né? Mas, ó, Assunto da o vida. Danilo tá casado. Amém. É. Amém? Glória a Deus. Então, assim, vocês se conhecem, a gente já falou que eles se conhecem há muito tempo. A gente queria saber, com toda essa conversa que a gente teve, vocês já se conhecem, são de igrejas totalmente diferentes. Uma é mais, né, pentecostal, outra é histórica. Tem divergências e tudo mais. Como é essa amizade? Tipo assim, pode ter amizade? Funciona isso entre pastores? Porque a gente vê muito assim, rivalidade entre igrejas, né, entre pastores, porque meu ministério é melhor ou tal. A gente vê isso muito. Olha, deixa eu começar. Eu louvo a Deus porque uma galera boa aqui de Teresópolis, os pastores e tudo, hoje, no início até teve um pouco disso, hoje não tem mais. Eu acabei de pregar agora na Assembleia de Deus. Pastor Sérgio Garrido, meu amigo, prego na Presbiteriana, prego na Batista, prego na Metodista. Nós somos amigos independente de teologia. Dependente, você está entendendo? Sim. Dependente da escola de um, a escola de outro, o que nos une é só Jesus. É o reino. Hoje a gente olha mais para o reino. O reino é que tem que funcionar. Não uma posição teológica, não uma bandeira. Ele, para mim, eu vou dizer para vocês aí que está ao vivo, ele, para mim, é meu mentor. Ele é presbiteriano, eu sou do Ministério da Fé, mas nunca tivemos divergência. Tenho amigos batistas, tenho amigos da Assembleia de Deus, tenho amigos de Nova Vida, de tudo, casa de oração, pastor João da casa de oração. Nós ficamos juntos, né? Às vezes lá na piscina, conversando. Um é batista, outro é metodista, outro é presbiteriano, Ministério da Fé, casa de oração, sem divergência. Sabe por quê? Porque chegou o tempo de... Nós somos maduros. Amadurecer. E a gente vai morar num lugar, eternamente, é no céu. E lá não tem bandeira. Não tem nada Lá não disso. tem posição teológica. Lá não tem quem fez seminário e quem não fez seminário, quem tem... Não tem nada disso. É verdade. E uma das coisas que eu mais amo nisso tudo, e eu falo, ontem mesmo eu estava comendo uma pizza, né? E eu falei com o Joãozinho, eu falei no reverendo, falei dele. O pastor Roberto, o que ele tem, o que ele se formou, o que Deus deu para ele, esse cara é um cara totalmente servo, totalmente humilde. Ele a cada dia ele quer ser, já tem o tamanho dele normal, tá? Ele quer ser pequeno mais ainda diante de Deus. É uma das coisas que eu mais amo, Roberto, é a humildade desse homem, a integridade dele, o amor que ele tem por Jesus, pela sua família. E não tem bandeira. Nós somos todo mundo é do ministério. Como o pastor Davi Palhari fala, eu sou do Ministério da Fé. Eu preguei na Assembleia de Deus, eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, eu sou do Jaque, eu sou do céu. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Ele Teresópolis, já é mais eclesiástico. quando eu cheguei novo, eu tive a bênção de ser abraçado por homens de Deus importantíssimos. Homens que... Deixa eu abrir só uma tenda aqui assim. Ele falou nisso. 2 homens que me acolheram aqui não estão mais na terra. O Paulo, Caô Lostin
E o pastor da Assembleia de Deus, pastor Joaquim do Couto, esses dois, eles me abraçaram. Homens de Deus que estão no céu. Então eu tive a bênção de pegar na Barra, várias igrejas me ajudaram, que eu era um novato, pastor novo, eu vim como licenciado ainda, nem era ordenado. Era pastor, hein? E eu fui apoiado. Teve o pastor Assis Cabral na Barra, antes do Sidaco. Tive o pastor da Central, eu não conheci, mas pude, nos últimos dias dele, que teve um acidente e faleceu, né, Portes. O pastor Joaquim do Couto, que é o patriarca nessa cidade, deveria as igrejas, homens de Deus, homem que eu falo, sempre vou falar. Foi muito importante. Tudo que eu precisava, a banda de música, a igreja estruturada, são pastores com várias igrejas. Eu só tinha uma igrejolazinha de 20 membros. Né? Então, tive abraçado pela Casa de Oração da Tenente Luiz Meirelles. Tive o Paulo Caolo, que é um lorde. É tão bom. Deus fala assim, ó, vocês não são tão bons, vão ficar um pouco. Né? Eu acho que é mais ou menos assim. O cara era um concurso, né, no pastorado. Então eu fui abraçado, isso me ajudou a trabalhar isso em mim, esse ranço denominacional. E todos, essa gama de pastores, depois vieram outros e outros, mas, por exemplo, eu fui presidente do Conselho de Pastores com apoio desses pastores. Então, isso nos ajudou muito. É claro que a gente forma uma amizade e alguém me pergunta o que é amigo. E eu ouvi hoje, pude passar para um amigo meu. Amigo é aquele que fala na sua cara o que está errado com você e te defende por trás. Esse é o verdadeiro amigo. É aquele que está pronto a abraçar. E no dia da angústia ele vira irmão. Né? Isso, ele vira irmão. Então, por isso você tem poucos... Pastor não tem muitos amigos. Por incrível que pareça, com tudo que falamos, nós não temos. Então, os pastores são muito isolados. Por isso que quando tem um membro mais chegado, um presbítero, um diácono, um irmão, ele valoriza muito isso, porque a igreja também pode ter 200, 300 membros, não quer dizer nada. Às vezes ele tem a solidão dele, só ele e a família dele. Então, quando tem amigos, por exemplo, aqui, a gente sempre fala isso, não é novidade, os melhores amigos não são da minha denominação. Sempre falei, dentro da minha denominação e fora. Então, nós temos, por exemplo... Mentira, né? E a gente não vive todo dia na casa do outro. Não é assim não. Mas é um amigo que eu tenho, tem ele, tem... São poucos, mas eu tenho. Por exemplo, eu fiz um curso numa das maiores universidades, chamado Mackenzie, em São Paulo, no Andrew Jumper, tá? Essa caneca aqui, né, propaganda, eu ganhei lá. E ele, num trabalho... No trabalho que eu fiz, eles me pediram para fazer um trabalho com 3 denominações diferentes, que eram revitalização de igreja e plantação de igreja. Então, eu tinha que citar 3 diferentes. E eu coloquei a minha, que eu era pastor, presbiteriano da Barra, né? Falei todos os detalhes que eles exigiam, tinha que falar, e coloquei o Ministério da Fé e uma Assembleia. E uma Assembleia de Deus. Só coloquei essas 3, só podia 3 denominações diferentes. E então, esse trabalho ele é registrado pelo MEC. Então, até brinco com o Cláudio. Poxa, sua igreja, cara, pode não valer muita coisa, mas já está registrada no MEC. Meu amigo. Então, a gente faz assim. Então, eu fiz um trabalho botando igrejas, porque não é porque estou jogando no ventilador, não. Porque eu sei como eu sou tratado quando eu chego lá, a igreja toda, não é o pastor. Porque às vezes é amigo do pastor. Agora, quando eu falo de Ministério da Fé, não depende do Cláudio. A igreja, ela tem um carinho tão especial, uma respeitabilidade, que com dor no coração, eu vou dizer, eu não tenho muitas denominações, da minha denominação, a maioria delas eu não tenho. Então, isso marca você. Isso marca. Então, não tem puxa-saquismo, não tem nada. Que o Cláudio também, entendeu? Agora vai querer me arrebentar. Não é arrebentar. Mas ele, quer dizer,
Ele é um amigo e tudo, mas ele, por exemplo, eu não estou falando dele, eu estou falando de uma igreja, estrutura. Mas quem dá isso para essa igreja? Ele, É o o pastor. com certeza. Então, você chega lá, não, pastor, cadê o seu carro? Me dá sua chave que eles Exatamente. arrumam. Coisa que eu não peço, não. Eu mesmo vou procurar, vou lá, mas eu não preciso. Ela é tão diferencial que ela me chama a atenção Exatamente. na hora de expor por um trabalho. É uma igreja diferente. Exatamente. É comum você ouvir isso? Não. E a igreja presbiteriana da Barra, dali saíram vários pastores para outras denominações. Não só os 14 pastores dali que estão espalhados nesse Brasil e missionários. Dali saiu Assembleia de Deus, que é o pastor Sérgio Garrido, você pregou ali, era meu presbítero. Pastora Jacira, que é pastor. Então não saíram pastores, tem pastores batistas que saíram de lá, tem pastor assembleiano. Isso é bonito, né? Porque não é o reino. É o reino. Nós trabalhamos o reino. E não tem problema de serem de outras denominações. Somos amigos até. E falar de amigo, tem um pastor Bruno, meu pastor Cília, a pastora Cida, um casal lindo, maravilhoso. Tem diáconos top lá, que são meus amigos, obreiros. A gente tem também, né, pessoal? Agora, infelizmente, aquela raça toda é flamenguista. Isso É. Maravilhoso. Isso, gente. Mas O aí- ministério também, a maioria é tudo Achei flamenguista. falando sobre característica, né, das A maioria. igrejas. E a gente até preparou um lanche aqui que eu falei, gente, eu quero sempre trazer Só um a minuto, característica, né, da pessoa, Olha aí, né, Lídia? Ah, olha aí. Então, assim, a gente até lembrou disso, pastor. Eu falei, Eu ainda não comi, não, mas João já comeu escondido. é, pastor com Roberto. certeza, com certeza. Então, assim, eu fiquei pensando, cara, o que a gente vai falar nessa pastor Cláudio e tudo mais? Porque ele sempre recebe a gente com comida, gente. E olha, Tem uma mesa inclusive, sempre o lá, esposo né? dela um dia só sussurrou assim, Ah, eu queria comer isso. No final do culto já estava na mesa. já pro estava na demônio. mesa pra Já gente. tava na Isso mesa. Eu acho que vou até falar agora. Tem outro pastor que Vou até está falar me agora. tratando assim também. O pastor Alexandre da Assembleia de Deus ali no Casa da Ruela. Também me trata assim. Quando eu vou lá, tem uma mesinha lá. Ó. Se a moda pega, gente, ó, aleluia. Ah, mas lá em isso não é bonito? É bonito Isso é isso, bonito. mas a gente vai chegando no final também. Isso. Gente, o que é mais bonito é vocês ativarem esse sininho aí, Isso aí, entendeu? cara, vai lá, É ativa muito aí. lindo. E como você saber que tá acontecendo algo? O sininho tá lá pra te alertar, entendeu? Isso aí, comentem também. Compartilha. É, isso aí, Compartilha. compartilha com mais gente aí pra Galera do né, Ministério alcançar até vidas. compartilha aí. Isso aí. Se inscreva. Fala aí, se inscreva no canal, isso aí. Isso. Vamos lá. E E outra comenta aí que Galera do história que você Ministério mais da Fé, gostou. vocês são bonitos demais. Agora, caminhando pro final, né, Nidy? Vai lá. Eu tô... O quê? É pra isso que existe o podcast. Esbrajado aqui, tá de pecado. Pastor, precisa de libertação, Não, né? não, não. Ah, tá tranquilo. eu não entendi o que você falou. Então, assim, a gente tá partindo pro final e a gente vai fazer com vocês o que a gente sempre faz com O os nossos convidados. bate-volta, gente. Essa parte eu adoro. Vocês só podem Eu responder com gosto. uma palavra. É a primeira coisa que vi. Mas você tem que vir, Isso aí. você vai. Veio Vem na cabeça e respondeu. Se eu não Eu souber, eu faço tomo da água. Vai beber água? Porque Vai tem ter água, que vai beber orar, vai ler a Bíblia. Então, vai na É pergunta. isso aí. Vamos lá. Faço para um Ajuda e aí, faz para o outro. Beleza? Vamos lá. Pastor Cláudio. Quando a gente fala Deus, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Rei, Família. tudo de bom. Igreja. Amo demais. Chamado. Nunca vou desistir. Realização. Já sou realizado. Olha. E ovelha. Amo todas elas. Vamos lá, Pai Deus, A razão da minha ovelhas, bênção de Deus. amado, Abnegação. igreja, Pessoas imperfeitas, mas que têm um único propósito: louvar e glorificar o nome do Senhor. família. Não é uma palavra. É uma palavra, né? Família. Tudo. E acho que é só, né, gente? Realização. E a realização. Sempre buscando a realização.
Então, assim, eu queria muito que vocês dessem, assim, só uma dica para os novos pastores, para essa geração, né? Mais nova que está surgindo, como a gente, né? Que também Sim. pregando o evangelho. Assim, resumidamente, o que vocês falariam, né? Para Pra esse... eles? Sim. Não desista nunca. Amém. Jovem pastor, ele tem de levar a igreja, o único propósito dessa igreja é adorar aquele que reina eternamente. Amém. Então, gente, esse foi o nosso Gospel Nossa. Talk de hoje. Olha, depois dessa eu vou até Gente, dormir melhor. Eu também, Gente. porque é muito bom a gente ouvir pessoas experientes que Sim. passaram por várias coisas. Depois a gente vai bater mais um papinho aqui. Com certeza, gente. Nossa, foi muito bom receber. E não dá, né, para falar Não tudo, dá. porque são muitas histórias Sim. realmente, Ela né? volta agora com a pastora Sinara. É isso aí, gente. Olha, eu Meu vou amor. convocar aqui. Pastor Cláudio, pastora Sinara vão estar aí com a gente, né? Não aceito não como Mas pra frente resposta. já tá sacramentado aqui, né, não? Lógico. É lógico. É isso aí, gospelzeiros. Gente, muito, muito obrigada por terem Obrigada. vindo, por terem aceitado o nosso convite. Foi um prazer Para recebê-los. nós é uma honra, né? É uma honra estarmos aqui Gente, né? e oramos para que tenha todo sucesso Amém. 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 toda essa equipe, né? Trabalhamos. Amém. Então é isso, É gente. isso, gente. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo, Beijo. galera. Boa noite. E é isso aí. E é isso Muito aí. obrigada, E gente. bebam água. Bebam água. Tá. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.